Hello, brainstormer! How you doing today? Teacher Joe here. O vídeo é em português, não é em inglês. É que eu começo a falar inglês, aí eu vou falando inglês pra sempre. E vamos falar sobre very? Vamos falar sobre very. Por que a gente vai falar sobre o very? Porque o very é uma palavra um pouco controversa para vários professores de inglês. Como assim é uma palavra um pouco controversa para vários professores de inglês? Porque professor de inglês, a gente não chega num consenso. Assim, a gente não chega num consenso. Porque a gente ouve muito o que os gringos falam, daí a gente fala o que os gringos falam pra você e tal, e é basicamente isso que acontece. Quer dizer, com os professores bons, os professores ruins só repetem o que eles ouviram dos professores deles mesmos. Mas, eu quero falar com você sobre o very. Por quê? Porque tem um monte de professor por aí que faz um monte de coisa aí, dá coisa pra gente nas redes sociais e tal, lá. E todo mundo fala pra você parar de usar o very. Só que eu não acho que você tem que parar de usar o very. Pelo menos, não, enquanto você tá aprendendo inglês. É tudo bem você parar de usar o very, você achar outras palavras pra não usar o very. Em outras coisas de inglês, quando você já estiver falando, quando você já conseguir conversar, quando você conseguir expressar tudo que você quer expressar. Até então, desencana, fala o very, que, é uma coisa a menos pra você pensar. Sério. E quando a gente tá falando, ninguém tá muito ligando pra forma que a gente fala, desde que a gente consiga se comunicar. Se você não estiver num ambiente profissional, né? Porque quando a gente tá falando de coisa profissional, a gente tem que ser um pouco mais profissional. E é engraçado eu falar isso, né? Mas tudo bem. Mas enfim, então é meio ruim esse negócio que a galera faz com o very, que todo mundo tá fazendo o very, tá pintando o very como se ele fosse o vilão da vida, mas nem é. Então, já que eu tô falando pra você usar o very, eu vou te ensinar a usar o very. Cola aqui na lousa que a gente vai falar sobre ele. Muito bom. Então, o very é escrito desta forma e ele significa muito. Interessante. O very significa muito, tá, legal. E como que eu vou usar ele quando eu quiser falar muito em português? Sim e não. Eu adoro falar sim e não. Por que sim e não? Porque às vezes você vai usar o very, outras vezes não, mesmo que você esteja falando muito em português. E quando que a gente vai definir quando que a gente vai usar o very, então? Vamos entender o que o very faz. O very, ele é uma característica de outra característica. Então, ele é uma característica da outra característica. Ou seja, ele não é só uma característica. Tipo, o que é uma característica? É uma palavra que dá uma característica para alguma coisa. Pode ser uma característica boa, uma característica ruim. A galera da gramática chama característica de adjetivo. Eu prefiro chamar de característica porque se eu falo palavras que dão a entender gramática, todo mundo fica... Nossa, não entendo isso. Quando, na verdade, eu só mudei o nome e falei tudo normal. E aí todo mundo, nome disso é trauma de professor de português. Mas, enfim, o very é a característica da característica. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, meu cabelo é blue, certo? Então, sei lá, tenho blue. Blue, quer dizer, isso aqui é blé. Blue já é uma característica, concorda? Pode ser uma característica e pode não ser. No caso, como eu tô falando do meu cabelo, ele é uma característica, então ele vai vir antes. Então, tipo, sei lá, cabelo azul vai ser blue hair. Beleza. E o blue tá vindo antes do hair porque ele é a característica do hair, certo? Tá fazendo sentido até agora? Beleza. Então, pensa aqui comigo. Blue é a característica do hair. E se eu quiser falar que o meu cabelo, ele tá muito azul? Eu pintei ele esses dias, quer dizer, eu pintei não. A Mica pintou. A Mica é minha cabeleireira. A Mica pintou meu cabelo esses dias. E aí, ele ainda tá, tipo, super azul. Ele ainda não desbotou. E como que eu falaria esse muito azul? Eu falaria very blue. Porque o very é a característica do blue, que é a característica do hair. Então é assim que a gente vai usar o very? Obrigada, Fud. É assim que a gente vai usar o very. A gente só vai usar o very antes de outra característica. Porque o very, ele é a característica da característica. Ele aumenta a intensidade da característica que a gente colocou ele. Tem outras palavras para usar no lugar do very? Tem, um monte. O que não falta é palavra para usar no lugar do very. Nem vou falar disso porque tá todo mundo falando disso, então você não...
né? Se você ficar na dúvida, tipo, se você usa o very ou não, usa o very, basicamente. Então, este é o very. E é assim que se usa o very. Yay! Então a gente se vê quando? A gente se vê na próxima aula, né? É, isso aí. Então tá bom. Beijo, tchau. Até a próxima.